Hoje encontramos-nos aqui em Alfaiates, no castelo construído apenas no século XVI, no reinado de Dom Manuel I, sendo por isso o castelo mais recente da região do Alto Coa. Porém, Alfaiates é uma povoação com uma história antiquíssima. As escavações arqueológicas realizadas no interior do castelo revelaram que este monumento assenta sobre um castro da Idade do Ferro. Aí foram encontrados os restos de uma muralha de 4 metros de espessura, junto com materiais cerâmicos, líticos e metálicos, que demonstram a primitiva existência de um importante povoado proto-histórico. Esta descoberta arqueológica explica o nome da povoação. Em investigações conduzidas numa visita a Marrocos, muito antes destas descobertas, pudemos apurar que o nome de Alfaiates não tem origem no termo de origem árabe que designa a profissão de costureiro e que em castelhano até se denomina sastre, mas numa outra palavra que desapareceu do vocabulário português, que tem a mesma sonoridade, mas com um significado completamente diferente e que designa um muro. Sendo assim, percebemos que as comunidades árabes que viveram ou passaram por esta região em torno dos séculos IX e X designaram assim este local em referência à ruína de uma grande muralha castreja que aqui se encontrava. De todas as vilas medievais do Alto Coa, Alfaiates é a que vem referida em documento mais antigo, datado de 1191. Num período em que os mouros já tinham sido expulsos das terras a norte do Tejo por Dom Afonso Henriques e os reinos peninsulares estavam a formar o seu território. Para se apoderar destas terras, sem qualquer controle administrativo e ausência do poder local, o rei Dom Afonso IX de Leão doa ao bispo de Ciudad Rodrigo as aldeolas de Iruanha, em Fuente Aguinaldo, Sabugal Velho, na freguesia da Aldeia Velha, e Alfaiates, atribuindo a esta última um território de 4 km em torno. Este mesmo monarca terá dado foral à vila em data incerta, entre 1209 e 1227, e o seu território foi retirado do grande termo municipal do Sabugal, no qual estava inicialmente integrado, e para o qual voltou de novo em 1836. No final do século XIII, quando Dom Dinis tomou a região de Ribacoa, Alfaiates foi a primeira vila a mostrar a sua adesão à coroa portuguesa. E o monarca confirmou-lhe os foros e privilégios ainda antes da assinatura do Tratado de Alcanídez em 1297, efetuando possivelmente reformas urbanas e militares na povoação, à semelhança de outras vilas fronteiriças portuguesas. Por essa altura, a aldeia tinha-se ampliado ao longo do esporão topográfico, adquirindo um traçado urbanístico de inspiração francesa denominado de Bastide, definido por extensos arruamentos longitudinais, cortados por ruelas transversais que formavam quarteirões perfeitamente homogéneos, onde haveria um recinto defensivo ao centro, do qual não sobram hoje quaisquer restos construtivos. Sabemos da sua existência por uma crónica do século XVII, que refere que ele se localizava onde hoje se encontra a Igreja Matriz. Uma hipótese que não foi ainda comprovada arqueologicamente e que se baseia apenas nesta única referência documental. Aqui foi realizado um casamento real em 1328 entre a infanta Dona Maria, filha de Afonso IV de Portugal, e o rei Dom Alfonso XI de Leão e Castela. Dizem os documentos que a corte portuguesa pernoitou no Sabugal e a coroa castelhana alojou-se em El Paio.
E nas bodas esteve presente a Rainha Santa Isabel, avó da noiva. O atual Castelo de Alfaiates, situado no extremo sul da povoação muralhada, data já do século XVI. Na Torre do Tombo, em Lisboa, encontram-se guardados diversos alvarás do pagamento das obras entre 1512 e 1520 ao mestre arquiteto Martim Teixeira. A fortificação é constituída por um recinto quadrangular, com torres quadradas nos seus vértices opostos, rodeada por uma muralha baixa, ou barbacã, com seteiras cruciformes e cubelos circulares, nas três esquinas, à maneira daqueles tempos, em que já dominavam as armas de fogo. Uma forte evidência do patrocínio régio de Dom Manuel I na construção de raiz desta fortificação encontra-se no escudo nacional, ladeado por duas esferas armilares evocativas das descobertas, colocadas sobre a porta de entrada do castelo e igualmente no janelão oriental da Torre de Menagem. O empenho deste monarca na defesa e proteção da vila revela-se igualmente pela concessão de Foral Novo em 1515 e pela construção do Pelourinho, um dos mais imponentes da beira interior. Esta fortificação não possui abundantes marcas de canteiro como as outras, pelo facto que esta tradição já se tinha perdido no século XVI, e apenas são detectados na estrutura alguns sinais técnicos gravados nas pedras e abóbadas, além de uma inscrição epigráfica na esquina noroeste da Torre de Menagem que identifica o nome de Fernão. Quem seria este indivíduo? E por que gravou o seu nome aqui? Neste momento só nos ocorre duas hipóteses. Talvez fosse o nome de um dos mestres responsáveis pela construção da torre ou algum comandante da praça militar no século XVI. Sabiam que depois dos castelos de Miranda do Douro e de Vimioso, Alfaiates é aquele que fica mais próximo em linha reta de Madrid, a capital da nação vizinha? É por este motivo que, durante os confrontos ocorridos com Espanha após a restauração da independência em 1640, esta praça militar foi uma das primeiras sacrificadas aos ataques inimigos. Por essa altura, recebeu uma vasta intervenção de melhoria defensiva, dirigida pelo governador militar Brás Garcia de Mascarenhas. A ele se deve a conclusão da muralha baixa exterior, deixada inacabada durante o reinado de Dom Sebastião. Infelizmente, no decurso da Guerra Fantástica, em 1762-1763, o castelo foi terrivelmente atingido por projéteis pirobalísticos que o danificaram. Posteriormente, entre 1810 e 1812, durante as invasões francesas, serviu de alojamento quer das tropas francesas, quer do exército inglês, durante os conflitos que expulsaram os franceses do território português. Durante estes sucessivos períodos conturbados, a Torre de Menagem foi convertida em paiol de munições e, no decurso de um acidente, acabou por explodir, danificando irreversivelmente a porta de entrada e as duas abóbadas de berço no interior da torre. Nas recentes escavações arqueológicas realizadas no interior da torre, foram até detectados os restos de madeira carbonizada do soalho e restantes estruturas existentes no interior da construção nessa catástrofe. O castelo recebeu outra alteração que o descaracterizou, especialmente na sua fachada, ao ser convertido em cemitério em 1903. Ainda hoje se observa à entrada da fortaleza uma cruz com a data e pináculos piramidais nas esquinas. Alfaiates tem estado um pouco esquecida da memória das terras do Alto Coa, mas atualmente está a ser desenvolvido um projeto que visa potencializar a sua visitação turística, através da construção de uma escadaria de acesso a um miradouro no topo da Torre de Menagem. E em 2021
abrirá de novo as portas aos visitantes e constituirá um ponto pitoresco de observação da paisagem. Não se esqueçam que Alfaiates tinha tudo para ser hoje uma grande vila do Alto Coa, mas diversas contrariedades da política nacional e internacional levaram a perder este estatuto, constituindo mesmo assim uma aldeia com grande vigor e pujança no território de Ribacoa.